noite a todos. E é um prazer acolhê-los aqui nesse evento do dia de hoje, no dia 16 de abril de 2026, para a gente celebrar o Dia Mundial da Voz. É um evento muito especial para a nossa comunidade e não é à toa que nós temos convidados muito, muito especiais. Antes da gente começar, eu acho que é importante lembrá-los que é um evento que será gravado. Então, nós damos aqui total liberdade para aqueles que não se sentirem confortáveis para fecharem suas câmeras. É um evento que vai ser acompanhado de interpretação simultânea para 3 idiomas. Nós temos os nossos intérpretes, colegas voluntários aqui do francês, do espanhol e do inglês, que vão fazer um trabalho maravilhoso. E a eles nós já deixamos o nosso sincero agradecimento aqui de antemão. E nós hoje também temos o prazer e a honra de contar com o Peter Laszlo, da AIC Central. O Peter é um convidado especialíssimo por várias razões, e a mais importante delas é o fato dele estar longe de casa, fora do fuso. Já são 1h30 da manhã para ele, e a gente está muito grato, Peter, por você ter se esforçado tanto para poder falar nesse nosso evento. Você vai falar algumas palavras introdutórias a respeito, né, do trabalho que o Science Hub da AIC faz. Vou apenas fazer dar algumas informações básicas sobre o Peter, porque o currículo do Peter é imenso. A gente ficaria alguns minutos lendo aqui se a gente fosse descrever toda a formação dele, mas o mais importante é que ele é membro da chamada não região da AIC, né? São os países do sudeste da Europa que ainda não têm uma região estabelecida na AIC, mas ele integra o grupo chamado Health Workstream, que faz parte do Science Hub da AIC. E desde 2024 ele integra, e no final de 2025 ele foi eleito como convener desse grupo, e em janeiro de 2026 ele sucedeu a coordenadora, a Irina Paramonova, nessa nova função, né, de coordenação, então, do Science Hub. Portanto, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Também do Science Hub, nós temos Natália Tadei, aqui. Dá um oi aí para a gente rapidinho, Nath. Nós estamos muito felizes, fizemos um convite especial para vocês estarem aqui com a gente hoje, justamente porque a gente sabe do valor que a AIC dá e de todo o trabalho de pesquisa que tem sido desenvolvido nesse campo. Então, algumas palavrinhas aqui a respeito do Peter, e em seguida passo a palavra para ele. O Peter, ele é médico e ele teve a sua formação em medicina, o seu diploma em 2004, recebeu o título de especialista pelo Colégio Romeno de Cirurgiões em 2006. Ele atua há mais de 20 anos como intérprete freelancer credenciado, junto a várias instituições da União Europeia. Ele atua nas cabines de romeno e alemão. Ele entrou para a AIC em 2010 e ele se tornou membro da Federação Alemã de Intérpretes e Tradutores em 2012. O Peter, ele é romeno de origem, e ele nasceu numa família de músicos, e onde falavam-se, às vezes, né, durante as refeições, mais de 4 línguas. E ele é falante nativo do alemão, do húngaro e do romeno, mas ele hoje vai falar conosco em inglês. Então, Peter, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui conosco, e você está com a palavra. Thank you, dear friends. Muito obrigado, caros amigos e colegas, pelo convite e por essa iniciativa, nessa introdução tão gentil e longa. Aliás, eu não trabalho como médico com prática clínica desde muitos anos, então me considero um intérprete em tempo integral hoje, mas sim, tenho e mantenho o interesse em medicina e saúde, e também por isso que me envolvi, em primeiro lugar, no Science Hub da AIC e no Health Mainstream. Então, muito obrigado pelo convite ao evento de vocês, que eu tenho certeza
irá dar ideias valiosíssimas em como a voz funciona, os riscos ocupacionais no uso dos órgãos vocais e definitivamente as melhores maneiras de cuidar dessa ferramenta de trabalho insubstituível. E apenas me permito compartilhar algumas reflexões sobre a importância do tema de hoje, porque eu acho que é muito importante para nós intérpretes. A voz se conhece como o instrumento mais antigo de expressão entre humanos, muito antes das primeiras pinturas rupestres. As pessoas se comunicavam com a inflexão vocal, e a utilidade do órgão vocal nos permite expressar conhecimento, personalidade e emoções com incontáveis nuances, cada uma única e precisa. Podemos até afirmar que a produção vocal e a recepção vocal mediada pela laringe e os ouvidos são entradas essenciais para transferência de conhecimento e para compreensão mútua até hoje. Eu digo isso porque eu acho que para os intérpretes, o treinamento vocal e os cuidados vocais são tão importantes quanto a saúde auditiva, porque como soamos para os clientes é essencial na aceitação da mensagem dos falantes e a sua interpretação. Infelizmente, os cuidados vocais são limitados a escolas de drama e conservatório de música. É por isso que somos profundamente agradecemos tanto seu evento e iniciativas semelhantes que ajudam a compartilhar as bases essenciais da produção vocal, os cuidados vocais. Nós melhoramos tanto as condições técnicas para gravação e transmissão da voz. Portanto, penso que não devemos deixar para trás o papel original produzido pelas pregas vocais no processo que envolve dezenas de expressões, músculos laríngeos, orofaciais, que são coordenados de maneira precisa no que é talvez o comportamento mortal mais complexo e rápido do corpo humano. Portanto, tenho certeza e aguardo com ansiedade as palestras da doutora Gláucia e doutor Luciano Neves, que vão destacar o que os intérpretes e todo mundo, aliás, pode e deve fazer para ter uma voz clara e reconfortante, confiante. Aguardo, então, além do dia 16 de abril, que no país onde estou agora já é o dia 17 de abril, onde estou, nós convidamos a entrar em contato com o Health Workstream em todas as questões relacionadas à saúde do intérprete, inclusive a saúde vocal. Como já dissemos, temos orgulho de ter no Workstream, no grupo, membro, a Natália Tadei, ela está aqui assistindo, ela também é fonoaudióloga acreditada e é intérprete da PUC Rio de Janeiro. Pode entrar em contato via AIC Brasil ou diretamente através da página da AIC. Há uma aba do Science Hub dentro da página da AIC, onde vocês podem nos acessar e entrar em contato com os palestrantes com sua anuência, obviamente para apoiar o esforço de vocês. Também teríamos honra de linkar a gravação do webinário de hoje para nosso repositório em processo de crescimento, inclusive de gravações. Muito obrigado pelo convite e ao Science Hub da AIC. Não quero ocupar mais tempo, todos queremos ouvir o que os palestrantes têm a nos oferecer. Muito obrigado novamente. Tenhamos uma discussão produtiva e talvez perguntas e respostas depois. E saúde para todos. Estou muito feliz em estar aqui. Estou longe, mas sinto que faço parte dessa comunidade. Muito obrigado. Obrigada, Peter. Nós realmente estamos muito felizes e muito honrados com a sua presença aqui essa noite.
E eu o apresentei, mas eu acabei esquecendo de me apresentar. Meu nome é Larissa Benevides, eu sou presidente da AIC Brasil. Para aqueles que chegaram depois e que talvez não me conheçam, é um prazer estar aqui acompanhada das colegas do Birro, Cecília Tsukamoto, que foi inclusive uma das idealizadoras desse encontro. Se a Cecília puder dar um oizinho aí para a gente saber quem é você. Cecília Matos, que é a nossa secretária, e Flávia Romano, que é a nossa tesoureira. E hoje, da AIC Central, nós também temos aqui a honra de acolher a Fernanda Matias, que é uma das vice-presidentes da AIC, Mer Gordilho, que está aqui conosco também. Mer, muito obrigada mais uma vez pelo apoio de sempre. E Lívia Cass, que é do PRIMS, e que também é com muito orgulho que a gente te acolhe aqui hoje. Liv, muito obrigada pela presença. Sabemos que você também é muito ocupada. Pois bem, sem mais delongas, eu agora vou passar a palavra para a nossa co-anfitriã, uma colega muito especial e muito querida para todos nós, Andréia Negreda. Andréia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui com a gente hoje à noite e que vai apresentar também os nossos oradores. A Andréia, ela é membro AIC Brasil, mais especificamente, e ela é intérprete profissional, foi inclusive um ex-presidente da APIC, há alguns mandatos atrás, e é uma pessoa muito querida para todos nós. Andréia, muito bem-vinda, e a palavra está com você. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos os amigas da AIC. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu fico sempre dizendo que os meus amigos da interpretação não me deixam esquecer da minha antiga formação, que é exatamente em fonoaudiologia. Mas ouvindo o Peter agora, eu fiquei pensando nisso, como as coisas, que início perfeito desse nosso encontro, não é? Porque o Peter também é alguém que era da área médica, que passou a fazer interpretação e que a gente acaba, de certa forma, entrando no outro assunto, a Natália também, que é uma excelente intérprete também, minha ex-colega fonoaudióloga. Então é por isso que eu fui convidada para ser hoje aqui essa mediadora da conversa que nós vamos ter com os nossos convidados. Eu sou intérprete, então, de conferências já há aproximadamente 25 anos, fui fonoaudióloga na vida prévia, mas acabei usando os meus contatos importantes exatamente para atuar muito na área da medicina, que é o que eu faço primordialmente como um dos principais assuntos, né? Então é muito bom estar aqui. Não sou qualificada para falar nada sobre voz, mas para mediar a conversa, tenho certeza que vai dar tudo certo. E nem precisa ser qualificado para conversar com dois especialistas incríveis como os que nós temos hoje, a doutora Gláucia Madásio e o doutor Luciano Neves. Eu não sei se a gente tem uma apresentação com o bio deles, ou se vocês preferem que eu só leia aqui, ou se todo mundo já leu e a gente segue. Desculpe que eu não prestei atenção nessa parte do roteiro. Andréia, fica à vontade para poder dar algumas informações a respeito do currículo deles, por favor. Tá bom, tá ótimo, com prazer. Eu vou ler aqui o currículo exatamente que eles nos enviaram, que eu imagino que vocês tenham visto também. A doutora Gláucia Madásio, que também é minha cliente, ela é fonoaudióloga, especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, mestre em distúrbios da comunicação pela Unifesp, a EPM, também minha faculdade, doutor em ciências pela mesma universidade, fez o seu pós-doutorado em fonoaudiologia na UFPB, é vice-coordenadora e professora do curso de especialização em voz do CEV, que é o Centro de Estudos da Voz. Ela é professora de comunicação para negócios no INSPER. Bem-vinda, Gláucia. Vou chamar de Gláucia. E o doutor Luciano Neves, ele é médico, otorrinolaringologista pela Sociedade, não é, de Otorrino e Cirurgia Craniofacial. Ele é mestre e doutor pela Unifesp também, professor do CEV, do Centro de Estudos da Voz. Ele é editor da Laringologia, que é a publicação Brazilian Journal of Otolaryngology. Ele é ex-presidente da Academia Brasileira de Laringologia e Voz. Seja bem-vindo, doutor Luciano.
Eu fico muito contente de tê-los aqui conosco. E o que nós pensamos em fazer foi começar com algumas perguntas. Muitos talvez tenham mandado as perguntas pelo Slido, não é? E nós tínhamos pensado numa estrutura em que muitas das perguntas se encaixaram. Então, eu acho que a gente vai conseguir seguir muito bem esse nosso bate-papo, que é informal, que é muito tranquilo, e depois, no final, se a gente tiver ainda mais tempo, a gente pode abrir para outras perguntas, tá bem? Vamos seguir assim? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que começar pelo começo, não é? Então, eu vou pedir para que vocês, por favor, falem um pouquinho para a gente sobre o básico: anatomia, fisiologia, o funcionamento da voz, esse panorama geral que todo mundo precisa ter para entender a importância desse mecanismo e dessa função que é absolutamente essencial para o nosso trabalho. Não sei quem quer começar, por favor. Pode ir, Lu. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao imenso convite. Eu fiquei muito honrado com o convite da Cecília, da Andréa e da Larissa em poder participar. Ao longo da semana, eu fui vendo o tamanho desse compromisso, um compromisso hercúleo, muito difícil. Quero também agradecer às 3 tradutoras para o espanhol, para o francês, para o inglês. Então, essa nossa missão de tentar passar um pouco do nosso conhecimento a vocês e difundi-lo ao mundo. Então, agradeço muito a todos que estão se dispondo a isso. Bom, quando nós falamos em voz, é muito prático, que é o mecanismo de comunicação que aqui eu estou usando e que vocês utilizam para tradução, quer seja do inglês para o francês ou vice-versa. Mas também é muito importante entender como funciona esse instrumento. E, na verdade, são estruturas que são totalmente emprestadas. Eu empresto boca, dente, língua, que são estruturas que são usadas para mastigar, que são estruturas que são utilizadas para comer, para falar, para articular os sons que são produzidos nas cordas vocais. Então, eu utilizo o meu sistema respiratório, eu exalo o ar, coloco o ar para fora, esse ar passa nas pregas vocais e ele sofre modificação pelas estruturas que são chamadas de estruturas ressonantais. Boca, dente, língua, palato mole, palato duro, cavidade nasal. E é dessa maneira que, com uma boa escuta, eu preciso também a participação do meu aparelho auditivo, eu consigo gerar uma comunicação. Mas a comunicação também tem que ser levada em consideração não só os itens anatômicos e fisiológicos, tem também que ser levado em consideração a língua que eu utilizo. E não só a língua, para cada uma das línguas eu tenho questões do tipo regionalismo, acentuação, prosódia e como eu faço, no caso de vocês, a tradução. Então, de um modo muito simples, eu vou pedir para a Gláucia colocar os slides que ela gentilmente separou, vai ser possível entender um pouco dessas estruturas anatômicas que ali estão, que habilmente vocês utilizam no seu dia a dia. Obrigada, Luciano. Bom, eu também quero agradecer o convite de estar aqui, Cecília, Larissa, Andréa, Flávia, outra Cecília. Muito obrigada pelo convite. Eu realmente tenho uma adoração pela profissão de vocês. Eu fico muito feliz sempre que eu preciso eu falar com a Andréa, porque parece que ela entende tudo que eu estou falando de antemão. Então, às vezes, eu mando algumas palavras específicas só para não ter problema, porque eu sei que o resto vai dar tudo certo, né, Andréa? Então, muito obrigada por essa parceria. Eu fiquei muito feliz quando o Peter falou sobre a questão da voz e da audição, porque, de fato, a audição sempre foi privilegiada. Não só aqui na profissão de vocês, mas em vários outros lugares onde a gente usa a voz e a audição sempre aparece antes. Mas a gente está conseguindo trazer isso. E, por incrível que pareça, até em cursos de pedagogia, as aulas de voz são mínimas. Talvez só na aula do canto, na área do canto, é que apareça um pouco mais. Mas de uns tempos para cá, isso tem mudado, porque as pessoas estão reconhecendo que a voz é um instrumento muito importante e a comunicação humana hoje está muito em voga. Então a gente vê
profissionais de outras áreas que não da área da saúde, trabalhando para uma comunicação melhor. E a voz é um dos instrumentos dessa comunicação, para que a gente estabeleça relações melhores e tenha resultados melhores, não só profissionais, mas também nas nossas relações interpessoais. Então, eu penso que a voz tem um papel muito importante em tudo isso. De fato, eu preparei alguns slides, só que eu estou tentando aqui compartilhar, mas acho que eu preciso entrar como co-host. Deixa eu ver se me aparece aqui. Agora já deu. Deixa eu, só um minutinho que agora eu me atrapalhei aqui. Muita tela aberta aqui na minha frente, só um minutinho. Eu quero compartilhar aqui com vocês um joguinho de slides que é só para deixar mais prático o que o Luciano acabou de... Cadê meu jogo de slides? Vocês vão ver a minha tela toda bagunçada. Pronto. Sua tela é igual a de todos nós aqui, doutora Glaucia, não se preocupe. Porque a única diferença é que a gente não está compartilhando a nossa, fica totalmente tranquila. Fiquei até envergonhada agora. Então, a voz é produzida na laringe, que é um órgão que está no nosso pescoço. Então, essa é a estrutura da laringe, com todas as cartilagens, com todos os músculos, a gente não consegue ver tudo isso, mas ela fica aqui nesta parte do pescoço. Então, esta estrutura aqui está desenhada no nosso pescoço. Nós temos duas pregas vocais, não são cordas de violão. Então, pregas vocais ou cordas vocais são duas pregas vocais paralelas ao solo. E para que a gente consiga ouvir, eu não sei se a hora que eu toco aqui vocês escutam a minha voz. Então, para que a gente consiga produzir a voz, a gente precisa pensar em outros sistemas. Então, é uma combinação de sistemas. Então, é o ar que vem lá do pulmão, esse ar sobe, passa pelas pregas vocais. Essa daqui eu vou tocar já, é uma imagem de uma prega vocal num exame bastante moderno, onde a gente vê o músculo da prega vocal e o que vibra, que é uma mucosa, é aquilo que vai trazer a qualidade para o som. Essa vibração que acontece nas pregas vocais é como se fosse um buzz laríngeo, ela só faz assim, ó. Brrr, é esse sonzinho aqui. Dá para ouvir? Não deu para ouvir? Não, será que você compartilhou quando começou? Exata, provavelmente eu não compartilhei. Espera um pouquinho só, eu vou fazer de novo. Compartilhar, eu fiquei tensa e esqueci. Compartilhar. É que essa parte de ouvir é muito interessante, né? A percepção auditiva da voz, eu sei que vocês têm algumas outras coisas para mostrar também. É isso mesmo, desculpa. Então, essa daqui são as pregas vocais, ou essas pregas vocais estão abertas quando a gente respira, e quando a gente fala, elas precisam se encontrar na linha média e fazer uma vibração. Só que essa prega vocal não faz a, ba, pá, ela não faz nada disso. Ela faz um som simples, ela faz um brrr, né? Aqui, ó. Esse é o som da prega vocal. A gente chama de um buzz laríngeo. O que vai dar a identidade para o som é como a gente mexe a boca, que foi o que o Luciano falou, que a gente traz esses órgãos emprestados, por exemplo, do sistema oral, oromiofuncional, que é o que a gente mastiga, que a gente deglute, com tudo isso. Então, a forma que eu abro a boca, que eu posiciono a minha língua, tudo isso interfere. Então, quando a gente fala de voz, a gente precisa pensar nesses três sistemas juntos. Eu tenho ar para soltar, para sair esse ar e para fazer vibrar essa prega vocal? Essa prega vocal está vibrando de forma saudável, trazendo um som claro, um som audível e gostoso da gente ouvir? E será que eu estou mexendo todos os meus articuladores? Abertura de boca, posicionamento de língua, a faringe que é atrás da boca, às vezes ela fica apertada, tudo isso está funcionando? Então, se eu abrir mais ou menos a boca, colocar a língua mais para frente ou mais para trás, é isso que vai me dar o A, o E, o U, eu prolongo os lábios, por exemplo. Então, trabalhar com voz implica também em trabalhar com essa articulação.
E quando o Peter fala sobre a clareza da voz, a gente tem dois pontos dessa clareza, que é a clareza do som, da qualidade da voz, e a clareza da articulação. Os sons da fala precisam ser audíveis. Todos os sons da fala precisam ser audíveis. E se a gente está, por exemplo, ouvindo em outra língua, às vezes a gente faz algumas junções desses sons e que o outro, que tem um idioma diferente, por vezes ele não consegue compreender essa palavra por conta disso. Então, essa articulação, aí assim, a fala também dá um impacto muito grande na voz. De forma geral, Andréa, penso que conseguimos contemplar essa pergunta de como que essa voz é produzida. Perfeito. Eu acho que é ótimo e é muito interessante ver a imagem, não é? E ver a produção da voz. E acho que também foi a introdução perfeita para a gente falar desses outros aspectos um pouco mais qualitativos, vamos dizer assim, não é? Então, nós já sabemos que a voz é produzida, que ela serve para a comunicação, mas a voz, o que que ela tem por trás dela em termos de qualidade vocal, em termos de intenção? Será que vozes diferentes passam uma impressão diferente? As pessoas têm uma voz que é quase a sua impressão digital? Vamos falar um pouco dessas coisas mais qualitativas, né? Da voz e da produção vocal? Vamos sim. Luciano, você quer começar? Posso começar. Falar? Então, pegando um pouco esse gancho que a Gláucia passou e já te ajudando nessa resposta, André, a questão principal é que todos nós temos que buscar uma identidade ao longo da nossa vida. Então, nós temos algumas identidades que são criadas e são desenvolvidas por nós a partir das nossas referências. Então, eu também, ao longo do meu tempo, vou criando uma identidade vocal. E a minha identidade vocal, ela é muito conectada ao país onde eu estou, à sociedade que eu convivo, às pessoas, os meus familiares e próprios. Então, eu moro em São Paulo, eu falo o português, que é um português brasileiro, e se for bem analisado por fonoaudiólogos, por otorrinos, por especialistas em voz, vão entender que eu tenho um sotaque que não é paulistano, mas ele é santista, porque eu vivi a minha infância em Santos. Então, a voz vai trazendo contextos das emissões, das consoantes e das vogais, e já fazendo um parêntese agora, as vogais são os sons produzidos pelas cordas vocais. E as consoantes são as articulações. Então, por exemplo, se eu for emitir o som do T, eu faço um T. Em vez do T, E, o A é vogal. Então, no português brasileiro, eu tenho 5 vogais escritas, mas eu tenho 8 fonemas. O A aberto, o A fechado, o E aberto, o E fechado, o I, o O aberto, o O fechado e o U. Em cada língua, nós temos variações da quantidade de vogais e variação da quantidade de consoantes. É assim que, como a Gláucia falou, alguns momentos eu posso emitir um som, por exemplo, o P do Paulo no português é sonoro, mas o P no inglês ele é surdo. Então seria Paulo, é Paulo. Vocês conseguem produzir melhor do que eu isso. Então a nossa identidade vai ser dada por isso. Tanto é que é muito interessante ao eu observar, por exemplo, tradutores, intérpretes de várias línguas, eu peço para ele, no meu consultório, fazer as línguas diferentes. E, por vezes, o tom é diferente e até o timbre que ele emite é diferente também. É verdade. Desculpa, Andréa, pode falar. Não, eu ia fazer só um comentário sobre as vogais. O que mais me assombra no francês, o número de vogais e as até hoje, os intérpretes de francês que me desculpem, mas até hoje eu acho a coisa mais difícil de francês. Mas vamos lá, desculpe. Uma vez eu participei de um trabalho que a gente tinha que ouvir as vogais, os vários tipos de A, de alguma língua oriental que eu já nem me lembro. Eu juro, eu conseguia escutar 3 e tinham, sei lá, umas 20. Eu falo, gente, como pode uma coisa dessas, né? Então, eu acho que é uma escuta daí bem definida e bem treinada para conseguir diferenciar cada tracinho pequenininho.
O Luciano deu uma boa introdução em relação a essa identidade da voz. E a identidade, além desses fatores que ele trouxe, tem um médico foniatra que já faleceu, que ele era médico, foniatra, jornalista, compositor, dramaturgo, e ele era um grande estudioso da voz. Ele dizia que a voz era um toque à distância, que a voz muitas vezes ela chega antes de qualquer outra forma de comunicação. E a voz, para mim, é a forma como a gente se coloca no mundo. É por meio da voz que a gente se comunica. Então tem todas essas questões que o Luciano trouxe de idioma, de localização mesmo dentro de um próprio país, de regionalismos, mas tem muito da nossa personalidade. Então a voz, ela imprime o tom que a gente quer que as pessoas acabam julgando como a gente é. E isso muitas vezes é um ponto em quem quer trabalhar com a comunicação, porque a pessoa soa mais agressiva ou soa mais imatura, muitas vezes pelo tom da voz. E isso é passível de mudança. Se a gente pensar que voz é comportamento, qualquer comportamento ele é passível de mudança. Então eu tenho que entender o que eu estou colocando nessa voz, como é que está chegando nessa outra pessoa e se de fato é essa a minha intenção. Porque às vezes eu posso não ter esta intenção, mas a forma como a minha comunicação, a minha voz chega no outro, é a forma como que o outro vai me enxergar. Então a gente tem também não só essas questões regionais, mas a gente tem também uma questão importante que é a questão mais psicológica, de personalidade. Além disso, eu penso sempre que a nossa voz ela é produzida por estruturas anatômicas. Certo? Então, a minha anatomia é diferente da anatomia do Luciano, por exemplo, que é diferente da anatomia da Larissa, da Andréa, da Flávia, e isso também vai imprimir a minha identidade. Se a gente pensar que há pouco tempo atrás a voz era o instrumento que identificava quem era, por exemplo, num tribunal, por meio da voz a gente consegue saber quem está fazendo aquela ameaça, quem não está fazendo. A gente consegue, por aspectos acústicos e muitas vezes, além das palavras, né? Características específicas de como a gente modula a voz, ou de como a gente termina uma frase, ou de como a gente pronuncia um R, um R, por exemplo. Isso tudo caracteriza a pessoa. Então, André, assim, respondendo a sua pergunta, a voz ela pode ser considerada, sim, como uma identidade. Cada um vai ter a sua. E a gente consegue, por meio de, inclusive, análise acústica, identificar se aquela voz é sua ou se aquela voz é minha. Mesmo que a nossa voz seja parecida em termos de frequência, em termos de sotaque, a gente vai ter aspectos que são específicos meus ou seus. E aí entram as pausas, a forma que a gente articula, quanto de credibilidade que eu imprimo nessa minha comunicação. Então, é pela voz que as pessoas identificam, acredito, né? Pela voz que as pessoas falam, eu confio no que ela está falando, eu não confio no que ela está falando. Então, o que a gente passa na voz? É porque a voz tem uma frequência aguda ou grave? Não. É pela forma que a gente coloca a frase, é pela forma que a gente articula esses sons, pela forma que a gente constrói, claro, tem também esse raciocínio, mas a voz ela passa muito de confiança e de credibilidade. Isso é muito interessante. Eu fiz durante bastante tempo um trabalho para um cliente que era media training para políticos. Né? Um assunto controverso. Mas ele dizia isso, que todas as vezes que eles testavam diferentes grupos, as pessoas se ligavam na produção da voz, na entonação, na pausa, no jeito de falar. Então, muitas vezes eles tinham grupos, o grupo lendo exatamente o mesmo discurso, cada um com um tipo dessas técnicas, e as pessoas acreditavam no grupo que tinha pausas, que tinha velocidade, que tinha entonação, e diziam, quando perguntavam, e a mensagem? Eles diziam, a mensagem é outra, completamente diferente. E eram exatamente as mesmas palavras, né? Então, isso é muito interessante. E encontra muita ressonância no que nós fazemos, porque interpretação é um trabalho curioso em que a gente vai participar de
um evento, um encontro em que todo mundo sabe o que está fazendo ali, porque faz aquilo todos os dias, e a gente chega no dia e intermedia essa comunicação como se entendesse o que está acontecendo. Então, acho que a nossa voz, claro, a gente se prepara, a gente estuda, mas a forma como nós falamos ajuda, eu imagino, o cliente muitas vezes a fazer um fechamento, porque se a gente fala uma coisa errada, claro, ou pula um pedaço, mas a forma como nós falamos com a energia que a gente precisava, ou a entonação, acaba ajudando a fazer o fechamento, né? Essa impressão que eu tenho da voz, e quem ouve muitas vezes a interpretação nos diz isso, né? Agora, estamos falando de voz profissional, então agora é a hora. Todo mundo aqui vive da sua voz. E para nós é um instrumento importantíssimo, como o Peter muito bem disse. O que que a gente tem que fazer, hein? O que que os intérpretes têm que fazer? Como é que a gente pode lidar com as nossas situações mais difíceis? De às vezes ter um trabalho numa voz sussurrada, de às vezes ter um speaker que fala rápido demais, que ninguém consegue seguir. E quando a gente vê, a gente está falando assim, aí já agudizando. Enfim, quais são as dicas? O que que vocês podem nos ajudar nesse sentido? Antes, durante e depois. Simples a pergunta, né? É a pergunta de milhões, né? Pode começar, Glaucia. Bom, eu costumo dizer assim que a voz é commodity, certo? Então a gente tem que pensar que a voz, quanto mais eu gasto essa voz, mais eu vou perdendo, então eu tenho que fazer coisas para trazê-la de volta. E aí, quando eu penso em voz profissional, é justamente nesse sentido. Não tem como vocês não usarem a voz. Vocês usam a voz, ponto. A partir daí, o que a gente faz com isso? O que a gente pode fazer, trazer de benefícios para essa voz? Um dos comportamentos mais equivocados para a voz é falar em forte intensidade. Então, um dos cuidados que a gente precisa ter é não falar alto. Pensando sempre que vocês normalmente estão microfonadas, então a gente precisa treinar, falar, modular a voz, porque quanto mais eu modulo a voz, mais eu protejo essa voz, e quanto mais eu modulo, menos eu corro o risco, Andréa, de entrar nesse ajuste que você acabou de falar. Porque a hora que eu tô tensa, eu tô realmente colocando uma voz mais aguda, mais forte, com pouca modulação. E isso cansa muito. Pela experiência que eu tenho com vocês, com você mais especificamente, eu vejo que vocês alternam bastante. Então vocês vão, eu não sei exatamente quanto tempo vocês ficam falando e depois troca a pessoa, enfim. Isso já é um cuidado muito legal. O certo seria assim, eu falo 20 minutos, eu repouso 20 minutos. Mas é inviável, não dá pra gente fazer isso. Imagina uma professora que dá 3 turnos de aula, como é que a gente faz? Não dá. Então eu tenho que pensar em outras medidas para proteger essa voz. Outras medidas que a gente pode pensar é, por exemplo, treinar falar mais rápido. Isso é treino. Você trouxe agora a questão do speaker que fala muito rápido. Como é que eu faço com isso? Eu preciso treinar a minha habilidade de falar mais rápido, ou selecionar quem vai ser a pessoa que tem mais habilidade para traduzir aquela pessoa, para interpretar aquela pessoa, e fazer com que isso seja o mais natural possível para que eu não incorra no erro de chegar naquela frequência, naquela intensidade, tudo muito tenso. Mas, Glaucia, acontece, às vezes a gente, sei lá, não tá num bom dia, o tema é difícil, sei lá, estressou. Então, o que eu posso fazer? Beber mais água, colocar, por exemplo, um nebulizador dentro da cabine e deixar lá para ir hidratando essa mucosa dessa prega vocal, porque ao mesmo tempo que eu estou falando, estou gastando, estou ressecando essa mucosa que recobre tudo isso, eu tenho alguma coisa que está repondo essa umidificação. Então, esse é um outro dispositivo que a gente pode usar para que fortaleça essa voz, para que não gaste tanto essa voz. Então, beber água, fazer exercícios antes de entrar na cabine. E para que fazer exercício? Não é um exercício intenso ou extenso, né, por muito tempo. Às vezes é um ou outro exercício que é só para colocar esse instrumento, a laringe, em estado de prontidão. Então eu deixo esse instrumento pronto para isso. Isso
2 ou 3 exercícios para o cérebro entender e falar assim, tá bom, entendi, agora ela vai começar a falar mais. Então eu vou começar a falar mais, eu preciso pensar que eu tenho que articular melhor, modular melhor a minha voz, colocar pausa quando eu posso, quando a pessoa não fala muito rápido, né? Colocar pausa quando eu posso. Esses são os comportamentos que mais protegem a voz profissional. Não sei se o Luciano quer complementar com alguma coisa. Não, eu acho que a Glaucia passou os principais detalhes e eu queria lembrar alguns outros que são tão importantes quanto, sem sombra de dúvidas, um bom sistema auditivo. Ou seja, por vezes isso passa um pouco despercebido. Então, se o fornecimento de audição para você não tiver bom, você vai sobrecarregar. Você vai ter uma tendência a falar mais alto ou falar de modo desajustado. A Glaucia falou, eu acho que tanto a umidificação como a hidratação são itens que devem ser colocados no dia a dia. E mais do que isso, eu acho que seria interessante vocês estabelecerem uma métrica. O que é estabelecer uma métrica? Ao acordar ou antes de iniciar uma tradução, testar a sua própria voz. E com isso, criar no seu ouvido, na sua mente, um banco que você vai fazendo todos os dias. Por exemplo, quando eu vou analisar um paciente, eu peço para ele frases específicas. Quando eu lido com um cantor, eu peço para todo dia de manhã, antes dele começar o seu aquecimento, ou antes dele começar o seu estudo, ele fazer frases ou músicas que ele vai fazer todos os dias. E com isso ele consegue ir entendendo como o órgão dele trabalha todos os dias. Vocês podem fazer a mesma coisa, usar algumas palavras ou frases que são do seu idioma nativo e frases daquilo que você vai fazer a tradução. Com isso, você consegue entender como já está o seu parâmetro inicial. Depois, você vem com, como a Glaucia falou, com algumas táticas de aquecimento. Esse aquecimento ele serve não só para preparar o teu órgão para a emissão, mas também te trazer para o centro, te dar uma pausa para você, olha, eu vou trocar, vai deixar de ser o Luciano pessoa para ser o Luciano tradutor-intérprete. E depois, quando acabar o seu turno, a mesma coisa. Seria um desaquecimento. Trazer aquela voz que você utiliza para a tradução para o ambiente pessoal. Eu acho que essas são medidas muito importantes. Conhecer o seu órgão, ou seja, por dentro. Então, aonde você estiver, ter acesso a um otorrino, ter acesso a uma boa fonoaudióloga para entender como está não só a estrutura, mas a parte da produção articular, se você articula bem, se você pode melhorar o teu desempenho. Como a Glaucia falou, é uma commodity, e como commodity eu também posso investir nisso. Então, todos os grandes oradores que nós temos, vamos falar de língua inglesa, os dois mais famosos do século passado eram Kennedy e Obama. Os dois passaram por um aprendizado, eles não nasceram assim. Então, é um aprendizado para escutar, é um aprendizado para locutar, até as pausas eram muito bem calculadas. Então, isso que é importante. O problema é quando nós temos, por exemplo, um mau palestrante, no sentido que ele é um mau comunicador. Fala rápido, ou não pronuncia adequadamente, ou ele fala para dentro, como nós falamos aqui no português, ou ele tem vícios da língua dele, e para vocês é uma situação muito complicada, onde às vezes a improvisação vai gerando um estresse da comunicação. Então, nesse momento, a minha grande dica é, se for possível que os intervalos entre os tradutores, se fosse possível menor, seria mais fácil. Eu acredito que vocês também, ao longo, por exemplo, de um congresso, vamos falar de um congresso brasileiro de otorrino, que vocês estão, por exemplo, traduzindo, dá para perceber quem que é um bom palestrante, o que é o ruim. O ruim, vocês já ficam meio que preparados para isso. Então, eu acho que vocês também vão desenvolvendo, com o passar do tempo, essa expertise de entender, dentro desse processo da tradução, aquilo que pode ou não colaborar. Excelente. Eu posso só complementar com uma coisa que eu esqueci? Eu sempre valorizo muito a questão de voz enquanto saúde.
E a voz, como saúde, né, não é só a qualidade, se a voz é bonita, se não é bonita, mas assim, o quanto que isso me cansa, o quanto isso me estressa, o quanto isso me afasta das pessoas. E quanto melhor está o meu estado geral de saúde, não só da voz, mas do meu corpo, melhor vai estar a minha voz. Então ela faz parte de um todo. A gente não pode achar que é uma laringe que sai andando. É uma laringe que faz parte de uma pessoa, e quanto melhor ela está, melhor essa voz vai sair. E tem um fator importante que a gente não falou, Luciano e eu, que eu tenho certeza que ele vai concordar comigo, que é a questão do refluxo. Então, o que que tem na questão do refluxo? O refluxo, muitas vezes, ele é assim, você comeu imediatamente, você está tendo refluxo. Você comeu, foi para a cabine, foi falar e está com refluxo. Então, essa também pode ser uma outra orientação. Eu vou precisar falar, então eu vou comer coisa mais leve. Eu não vou ficar petiscando coisas que podem me dar refluxo, que não são tão saudáveis. Não estou dizendo que a gente não pode comer saudável, que a gente não pode. Não é isso. Mas se eu vou usar a voz profissionalmente, eu cuido para que aquele refluxo não apareça na hora que eu preciso dessa voz. Né? Tem todas as. Assim, o leite faz mal? O leite faz mal para algumas pessoas, para outra não vai fazer. Né? Tem coisas que fazem mal, ponto. Cigarro faz mal, bebida alcoólica faz mal. Não quer dizer que a gente não pode beber, pode, mas não vai beber no dia que você vai falar. Né? E chocolate faz mal? Depende, tem pessoas que não sentem nada, mas de fato ele pode aumentar o pigarro. A hora que eu aumento o pigarro, eu posso machucar minhas pregas vocais, né? A minha corda vocal. Mas então eu já sei, eu vou comer, eu vou fazer tudo errado, eu vou comer uma feijoada, vou entrar na cabine, vou falar alto, não me preparei. Não, mas eu vou comer uma maçãzinha antes que vai resolver o problema. Não, não vai resolver o problema. Então, a maçã, ela ajuda, mas ela não é remédio. Ela não vai salvar aquilo. E às vezes o pessoal fala, não, mas eu comi uma maçã, Glaucia, tô preparada. Eu falei, tá, entendi. Não vai preparar, certo? A maçã, por que tanto a gente fala que ela melhora a voz? Ela melhora o quê? A mastigação da maçã, ela vai fazer com que a gente relaxe todas essas estruturas aqui de cima, vai engolir mais vezes. Na hora que eu engulo, eu também relaxo a minha laringe. Ela tem um efeito adstringente, então ela vai diminuir a questão da produção do pigarro, mas ela não cura nada. Ela vai facilitar em alguns momentos. Então a gente precisa de outras coisas que não só comer a maçã, né? Muito bem lembrado, Glaucia. Por favor. Não, eu concordo plenamente com a Gláucia e acho que uma situação importante que me vem à mente é quando vocês viajam a trabalho para países que é uma alimentação que vocês não dominam e são oferecidos aqueles alimentos. Lembrar disso deve se levar em consideração. Às vezes um alimento ali que está um pouco mais picante, com um pouco mais de elementos que vocês não estão acostumados, então podem causar surpresas. Então é interessante isso. Vai fazer uma tradução por mais tempo, tente antes fazer uma alimentação mais leve e se tiver em outro país, confie em alimentos que você conheça e líquidos também. É interessante isso, né? Porque tem tudo relacionado exatamente ao fato do que foi dito, de que cada um vai ter a sua voz, cada um vai ter a sua característica, e ao mesmo tempo a gente tem que conhecer o nosso sistema. Né? É muito individual, para um faz bem o chocolate, para outro não faz, um come a maçã, o outro toma café, e a gente precisa ter esse basal, não é? Que é essa ideia do todo dia fazer o registro, é conhecer o seu basal e poder atuar sobre eles. Porque tem dias que a gente acorda e fala, hoje não vai, né? E é isso, a gente tem que conhecer e ter as estratégias e poder, obviamente, contar com profissionais para nos ajudar a desenvolver o que é aquele meu kit, né? O meu kit de resgate antes que a coisa fique fora do controle. Que nós estamos falando aqui de uso, do dia a dia, do que fazer, mas às vezes as coisas dão errado, né? Vários colegas perdem a voz, não só os colegas, várias pessoas perdem a voz, outros não, né? Eu, por exemplo, a voz não é um órgão de choque, outras coisas são, mas não é a minha voz, né? Mas para um intérprete, obviamente, perder a voz
por um resfriado, ou por uma situação de estresse, ou for, ou desenvolver também um problema, é uma coisa séria. Então vamos tentar falar um pouco disso, se tudo mais der errado, não? Quais são as patologias que a gente pode ver como mais comuns ou prevalentes entre um usuário profissional de voz? E o que fazer? Tem solução? Tem resgate ou precisa mudar de profissão? Talvez a gente tenha que mudar de profissão independente da voz, mas por enquanto tem lugar para a gente. Então, vamos lá. Então vamos lá. Partindo daquele... Posso começar, Glaucia? Pode, claro. Partindo daquele pressuposto que você acordou no dia de manhã, vai fazer a sua tradução e você testou a sua voz e viu que não está bem, não é? Então, assim, começou a acender ali uma luz amarela. O que eu vou fazer? Tudo isso, lógico, se você conseguir se antecipar, tudo fica mais fácil, que é o que nós fazemos ao longo do tempo com muitos cantores que eu atuo e a Gláucia também, ou seja, existe o plano A, existe o plano B e o plano C. O que é possível com o passar do tempo, conhecendo cada profissão, nós conseguimos desenvolver esses planos A, B ou C. Então, isso faz com que o próprio tradutor fique um pouco mais tranquilo. Algumas mensagens que são muito importantes. Nenhum tradutor, nenhum médico, nenhum fonoaudiólogo vai trabalhar 100%. Então, é importante que vocês tenham em mente que essa autoexigência só prejudica em alguns momentos. Então, é importante eu desenvolver algo do tipo, se minha voz, para eu exercer minha profissão, eu preciso muito mais de uma qualidade, clareza, então eu tenho que privilegiar esses fenômenos do que alguns outros. Então, às vezes, a clareza precisa ser emitida, então eu invisto na clareza, eu faço estudos para a clareza, estudos para melhorar a minha articulação. Agora, quando ela começa a falhar, por exemplo, eu tenho que detectar, é um resfriado, é uma possibilidade de refluxo, a minha voz sumiu por completo. Então, é lógico, é muito difícil aqui eu generalizar qualquer uma dessas situações, mas sem sombra de dúvidas, a mais comum é eu fiquei ou resfriado ou eu tive um processo alérgico. Quer seja porque eu entrei num hotel que estava empoeirado, a cabine estava suja, ou eu peguei um resfriado. Nesse momento, vocês precisam ali identificar se é possível prosseguir nessa tradução ou não. E isso é algo que precisa ser desenvolvido por cada um. Lógico, eu como médico e a Gláucia como fonoaudióloga conseguimos ajudar com o tempo. Então, na maioria das vezes, nenhum tradutor nos procura antecipadamente. Olha, Luciano, eu estou começando a traduzir e minha carreira está indo muito bem. Eu queria fazer um preparo. O que você acha? Aí eu vou examinar o órgão, eu vou saber como ele é, quais são as limitações, vantagens, desvantagens, encaminho para a Gláucia faz uma boa avaliação, entende quais são os pontos positivos e negativos, e iniciamos o trabalho. Seria ótimo, né, Gláucia? Mas, infelizmente, isso não acontece. Então, o que acontece é que muitos dos tradutores que eu conheço, que a Gláucia também conhece, que nós conseguimos fazer um trabalho para o futuro, é porque tiveram um problema no passado. Então, o que trouxe vocês a nós não é o amor, é a dor. Então, é muito difícil manejar essa dor na situação aguda. Então, o que nós costumamos recomendar é, ao você testar sua voz, percebeu que alguma coisa está falhando, pense em plano A, B ou C. Qual que seria o plano A? Eu consigo fazer essa tradução do jeito que eu estou? Se conseguir, prossiga. Eu não consigo, então eu tenho talvez um colega. E aí eu divido com o colega, olha, eu não estou bem, vá me substituindo, para dar tempo de eu buscar um atendimento fonoterápico por telefone ou online, ou conversar com o médico. O plano C seria, eu não tenho condições, suspender a atividade. Eu sei que às vezes isso é abrupto, porém, por vezes é necessário. Nós já tivemos algumas situações com cantores, com dubladores, com artistas que não tiveram essa percepção, fizeram a atividade e depois a lesão oriunda foi pior
do que se não tivesse feito a atividade. É lógico que é uma decisão que envolve várias questões, não é só uma questão médica, tem uma questão social e tem uma questão financeira, ou seja, às vezes você é o único tradutor ali que precisa fazer essa tradução. Mas eu acho que ao desenvolver esses planos A, B e C, e também ter essa percepção, e é muito importante, eu não sei se vocês têm isso em contrato, né? São coisas que é um mundo ainda muito pouco conhecido por mim. Por exemplo, como é uma atividade humana, a pessoa pode ficar gripada, resfriada e pode perder a voz. Ou seja, existe uma proteção jurídica para vocês neste momento, porque assim, se você estiver gripada, me ligou e falou assim, olha, Cecília, não trabalha, eu vou te dar o atestado hoje. Existe essa proteção? Eu não sei. Então, é um mundo que ainda nós temos um pouco de cuidado em dar tantas opiniões, porque nós estamos falando de cada país tem sua legislação, contratos, questões linguísticas e também questões sociais e culturais. Se eu puder só responder isso sobre as proteções, né? Eu acho interessante, a maioria dos intérpretes, não na Europa trabalha-se muito para os órgãos internacionais, são contratos de trabalho, não é? Com já de longo prazo, mas a maioria de nós aqui, nós somos freelancers, a gente faz contratos com os clientes e tem aquela cláusula, se por algum motivo eu não puder ah, ah, trabalhar nesse dia, eu vou me fazer substituir por alguém igualmente qualificado. E isso é muito bom porque a gente tem uma rede de contatos, de colegas muito ponta firme. Todo mundo já ajudou alguém, porque não é só perder a voz, às vezes a gente tem outros problemas, ou um problema de família, ou uma coisa inesperada. Então, essa seria, assim, o nosso trato com o cliente. Eu não vou, mas eu mando alguém igualmente qualificado, né? E, em geral, dá certo. Às vezes a gente chega assim meio descabelado, mas em geral dá certo. E isso, obviamente, protege a pessoa que não vai trabalhar mesmo e não tem condição de fazê-lo, né? E, assim, concordo plenamente com o que o Luciano falou, e foi bom você ter dito isso, porque a gente fica até mais tranquilo quando precisar dizer assim, olha, é melhor você não ir. Porque tem alguns momentos que tem algumas profissões que a gente não pode dizer é melhor você não ir, porque não tem quem vá ficar lá no Teatro Municipal cantando uma ópera, um solo que a pessoa ensaiou 3 meses para estar lá, né? Então, são situações um pouco mais delicadas. Eu trouxe algumas imagens só para vocês, talvez as pessoas não saibam o que significa cada uma das lesões ou dos diagnósticos que recebem, mas é só a título de curiosidade mesmo. O que eu penso ser importante é que normalmente chega para gente, quando são profissionais da voz, o que mais aparece são disfonias comportamentais, que a gente chama. E o que significa isso? Que são disfonias, problemas de voz, que normalmente acontecem por um comportamento vocal inadequado. Esse comportamento vocal inadequado pode ser falar muito, pode ser falar alto, pode ser assim, eu uso muito a voz enquanto eu interpreto, traduzo, mas eu também uso a voz porque assim, junto com isso eu canto na igreja, eu tenho filho pequeno, eu faço isso. Então assim, eu tenho um uso de voz que é não só profissional, mas é um uso de voz que é na vida. E às vezes o nosso trabalho ali é tentar minimizar onde eu posso segurar a voz, onde eu não posso. Eu sempre associo com os atletas, né? Se a gente pegar, por exemplo, um profissional, vai começar a correr. Normalmente a pessoa fala assim, vou começar a correr. Sai correndo até machucar. Né, Luciano? Então, assim, não são só as pessoas que usam a voz. Começa a fazer alguma coisa, machuca, aí vai procurar um personal, daí vai na fisioterapia, daí... É difícil, porque a gente não tem essa cultura nem social, nem financeira e nem de saúde, né? De fazer um trabalho preventivo. Então, hoje, eu sei que isso não acontece, mas eu penso que se vocês tiverem esse conhecimento de a qualquer momento, isso aqui está diferente do que foi. Não dá para deixar esperar ficar ruim, né? Então, tá diferente do que foi, a gente já tem que correr atrás do que pode ser. E isso já muda muito. Então, essas disfonias comportamentais, muitas vezes, o trabalho é muito de reabilitação vocal,
Muitas vezes o médico não tem muita ingerência sobre aquilo, porque não é ele que vai fazer essa mudança de comportamento, mas é ele que vai modificar num quadro agudo, como o Luciano trouxe. Então, tem uma gripe, sabe qual é a medicação. Ah, tem, sei lá, uma alergia, sabe qual é a medicação. Então, a pessoa precisa estar ciente de que isso pode acontecer com ela e quem ela vai procurar. Mas, no longo prazo, é a mudança de comportamento que vai ajudar. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas imagens que são nomes que talvez vocês já tenham ouvido e o que isso significa. Compartilhar. Deixa eu pegar aqui de novo, opa, o meu PowerPoint. Aqui. Então, normalmente aparece assim, a pessoa tá com uma fenda. O que é uma fenda? Então, como eu comentei com vocês, quando a gente fala, essas pregas vocais têm que fechar. Elas têm que ficar deste jeito. Dá para ver aqui, ó, uma prega vocal desse lado, uma prega vocal do outro lado, ela deveria fechar. O que acontece é que às vezes ela não fecha. Ela não fechar significa que está escapando muito ar. Se está escapando muito ar, eu faço muita força, ou para segurar esse ar, ou para ter mais tempo de voz, eu vou cansando, vou fazendo força, vou cansando, vou fazendo força, e isso vai gerando um quadro de maior tensão na laringe, que pode trazer uma voz, como o André mostrou bem, uma voz mais aqui, porque eu tô fazendo uma força muito grande. Aí eu falo rápido, eu agudizo a voz, eu faço mais tensão. Então, tudo isso pode ser decorrente de por exemplo, de um fechamento glótico, dessa fenda que se chama, que acontece. Existem vários tipos de fenda. Vocês estão vendo aqui vários quadros aqui. Cada um deles vai ter uma característica específica. Então, falar pra gente, eu tô com uma fenda, tá? Não significa nada. Significa que a prega não tá fechando. Mas por quê? Como é que eu vou fazer para resolver isso? Então, esse é uma das coisas que aparece. E aparece por conta, normalmente, de um comportamento vocal inadequado, de um esforço. Então, estou sentindo força, estou sentindo cansaço, antes do tempo, provavelmente eu tenho isso. Às vezes, é uma coisa importante, a gente tem uma alteração de voz e não tem nada na laringe. Não tem lesão, tem um fechamento, é tão muscular a coisa, que o otorrino vai olhar, o médico vai olhar e vai falar assim, tá tudo bem. Não, bem na laringe, mas o comportamento não está bom. Então, a gente trabalha com essa mudança de comportamento antes de fazer uma dessas lesões. Aí, fez a lesão. Então, o certo seria uma corda vocal, aqui, ó, uma prega vocal sem nada, lisinha. Então, isso daqui é uma lesão que chama nódulo vocal. É uma lesão que é só de comportamento vocal, que a pessoa não nasceu com ela vai desenvolvendo ao longo da vida, e normalmente acontece em laringes de tamanho mais infantil, ou de tamanhos de proporções de laringe feminina. O que não significa que eu não tenho homens com laringes femininas e não significa que eu não tenho mulheres com laringe de proporção masculina, tá bom? Então, mas é o tamanho da laringe que vai dizer se eu tenho mais um nódulo ou se eu tenho mais um pólipo. Este aqui é o pólipo. O nódulo, normalmente, ele sai com terapia. A gente vai fazendo exercício e esses nódulos vão sendo reabsorvidos. O pólipo, às vezes, ele sai com terapia, às vezes não. Às vezes a conduta é mais cirúrgica. Então, por exemplo, esse pólipo aqui é de uma mulher, inclusive. Uma mulher profissional da voz fez esse pólipo e ele saiu com terapia. Demorou? Demorou uns 4, 6 meses. 4 meses ficou com a voz boa, mas demorou uns 6 meses. Este daqui é mais difícil, porque ele já tem sangue na lesão. Então, este daqui, provavelmente, a gente vai precisar de um médico que vai tratar de forma medicamentosa essa lesão. Então, são lesões que também é do comportamento vocal. Agora, tem outras lesões que a pessoa às vezes nasce com ela. Então, esse aqui que é um cisto, que parece um nódulo, olha só como elas são parecidas. São duas bolinhas aqui, ó. Olha aqui, ó. E aí eu vou para um cisto. São muito parecidas. Só que este daqui é uma lesão que às vezes a pessoa nasceu com ela. Mas nasceu com ela, não pode usar a voz? Pode. Como o Luciano falou, para algumas profissões eu preciso de uma voz límpida, eu preciso de uma voz que não tenha um arzinho, que não tenha nada. Por exemplo, um cantor erudito, um cantor lírico de uma ópera. Um professor, um ator, um dublador, um intérprete, ele pode ter um arzinho na voz, ele pode ter uma vozinha diferente. Não tem problema, desde que seja saudável e adaptado. Então, o que a gente faz? A gente adapta essa laringe com essas questões que nasceram com a pessoa e vida que segue. Isso daqui não se transforma em câncer.
Então você pode ter esse cisto aí pro resto da vida e adaptar. Saber que vai ter uma laringe mais sensível, saber que vai ter sempre um cuidado a mais, mas, gente, tem cantor erudito que precisa de qualidade, que tem lesão, que nasceu com ela. Então também a gente não pode trazer isso para um problemão. É um problema? Não, é uma característica da pessoa. Ela nasceu com aquilo e ela vai ter que lidar com aquilo lá. Bom? E aí tem essa outra lesão aqui, por exemplo, que é uma lesão de um fumante. Quando a gente fuma, olha como deveria ser a prega vocal e olha o que acontece. Ela fica com esse inchaço enorme. Por isso que a voz fica grossa, fica grave, fica pesada. Porque uma coisa que era para ser mais fininha, ela fica grossa assim. Melhora com a fono? Dificilmente. Porque para chegar neste ponto, essa pessoa, já fumou por muitos anos. Então, eventualmente, isso vai ter que fazer um procedimento cirúrgico. E aqui é uma imagem de um refluxo. O refluxo, ele deixa tá vendo que ela tem que ser retinha, essa mucosa? Ela fica toda meio assim, porque tá machucadinha, porque aquele ácido fica voltando e fica com uma imagem aqui em cima. Então, é mais sutil do ponto de vista visual ali, mas causa um impacto importante. Então, são vários os tipos de lesão que podem acontecer e que, às vezes, a gente vai resolver com terapia, às vezes a gente não vai resolver, e às vezes é o comportamento vocal que dispara. Mesmo essas lesões que a pessoa nasce com ela, por vezes elas estão lá e ninguém nem sabe. Como que elas aparecem? Eu começo a usar a voz por mais tempo, com mais esforço, e aí ela se manifesta. Bom? Aí eu trouxe o caso aqui de um caso só para vocês ouvirem e perceberem como é sutil muitas vezes a diferença e como uma pequena diferença pode atrapalhar. Então, é uma colega de profissão de vocês que estava resfriada e que aí precisou viajar. Viajou, foi no médico, em outro país, não, isso é só uma gripe, não sei o quê. A voz não melhorou e, enfim, continuou trabalhando, falando, né? Porque a hora que a gente vai fazer um trabalho, nem sempre a gente fala por 2 horas, por 3 horas, a gente fala o dia inteiro. E aí foi o caso, acompanhando, né? Uma pessoa tal, falou bastante, voltou para o Brasil depois desse trabalho, ficou doente no avião, voltou tal, e chegou com uma voz que já estava rouca. E começou a perceber, não, essa voz está demorando para voltar, não tá legal. E foi uma pessoa que passou comigo e passou com o Luciano. Então, a hora que a gente ouve a voz, a gente escuta uma voz que tem um arzinho escapando, que tem uma sujeira na voz, que tem uma rugosidade. E isso, se continuasse assim, isso poderia ficar crônico e poderia prejudicar a carreira dessa pessoa, né? Eu vou colocar a voz só para vocês ouvirem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onde é que a gente ouve mais fora o ar? 1, 2, 4, 8. Aí a gente já tá vendo que tem alguma coisa que tá errada. Eu vou colocar de novo só para vocês ouvirem, o 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Fica rouquinha, né? E aí, essa pessoa foi tratada de forma medicamentosa pelo Luciano, fez 10 sessões de terapia e teve alta. E teve alta com uma voz boa, sem sequela. Isso já faz um tempão. Até hoje nunca mais teve problema de voz. E por quê? Porque a gente fez as 10 sessões e ela ficou com a voz boa? Não, porque provavelmente ela aprendeu a lidar com esse instrumento. Hoje ela sabe o que ela pode fazer, o que ela não pode. Se a voz fica um pouquinho diferente, ela vai estar mais atenta para não chegar num quadro mais rouco, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se a gente pega o antes, a gente pega o depois, é bastante diferente essa voz. Então, por que eu trouxe isso? Porque pode acontecer com qualquer coisa. Neste caso, não foi o comportamento vocal. Foi uma questão aguda, ficou gripada. Qualquer pessoa pode ficar gripada. Qualquer pessoa pode ter uma crise de refluxo. Qualquer pessoa pode ter um problema de gástrico. Tem gente que por exemplo, pega uma gripe e fica com uma paralisia de uma prega vocal. Não é porque é profissional da voz ou não, isso pode acontecer com qualquer um. Então, vocês têm mais chance de ter porque vocês usam a voz profissionalmente. Mas a população toda tem chance de ter problema de voz. Não é exclusividade de quem trabalha com a voz.
Muito bem, acho que o que a Glaucia, essa mensagem final acho que é a mais importante. Vocês, é uma questão estatística, né? Como vocês falam muito de modo profissional, a chance para vocês parece ser maior, mas toda a população tem, quando fala-se de doenças agudas, mais ou menos a mesma epidemiologia, mais ou menos a mesma estatística. Só que, por exemplo, para um jogador de futebol, se ele ficar rouco, o impacto é menor. Ele está preocupado com os pés. Um jogador de vôlei preocupado com as mãos. Como a voz e a locução para vocês é o instrumento laboral, é o instrumento que vocês utilizam praticamente todos os dias, ela tem uma maior importância. Por isso que essa nossa live de hoje é para trazer para vocês essa percepção de que há elementos que eu posso controlar e há elementos que eu não posso controlar. Por exemplo, como é o nosso raciocínio, meu e da Glaucia, quando lidamos, por exemplo, com um tradutor com problemas na voz. Ele é um tradutor que está doente, uma doença aguda, por exemplo, uma virose, um resfriado, uma rinocinusite ou uma laringite, ou ele é um tradutor que tem uma doença que está mal administrada. Por exemplo, um tradutor pode ter um problema de uma asma. Então, se ele não está com o pulmão funcionando adequadamente, ele vai ofertar para as pregas vocais uma qualidade do ar, uma quantidade do ar menor. Vai forçar mais a garganta e aí vai se cansar mais. Ou ele é um tradutor que está com um problema vocal, como a Glaucia falou, das disfonias funcionais. Quer seja porque ele trabalhou muito, quer seja porque ele se desajustou, porque ele não está se escutando adequadamente, ou o palestrante fala muito rápido, fala com dificuldade, que ele não entende, isso vai lhe estressando. Então, todas essas percepções são necessárias para nós entendermos e, assim, poder, de modo muito específico e individualizado, gerar o tratamento e a possível solução. Ótimo. A gente está chegando, assim, perto do nosso final e algumas perguntas novas foram encaminhadas, mas antes disso tem uma última que eu quero fazer, mas para a gente encerrar isso, uma pessoa perguntou se exame de voz, fazer uma avaliação de otorrino, de fono, é como a audiometria, que a gente tem que ir fazer todo ano, ou talvez fazer uma primeira vez, criar uma basal e aí trabalhar ela. Qual que é a sugestão de vocês? Eu penso que um exame de laringe todo mundo deveria fazer, porque é um instrumento de vocês. Então, assim, e aí não precisa repetir todo ano. Se houver necessidade, faz. Mas, por exemplo, se de repente a gente faz um exame numa condição ruim, né? Numa condição aguda, que tá com uma gripe. Eu não sei como era antes. E às vezes pode ser que seja uma laringe que já tem uma fendinha que não tem problema, que tem alguma lesãozinha ali que não tem problema. E a gente vai sempre ficar batendo naquela tecla, achando que é porque tá gripado, porque tá com uma sinusite. Tá? Então, eu sempre sugiro, se houver possibilidade, de fazer um exame numa condição ótima. Ou seja, eu tô bem da minha voz. Deixa eu ver como que é essa laringe quando eu tô bem da voz. Porque daí, se eu precisar, quando eu tiver mal, eu vou conseguir comparar. Né? Mas não é um exame que a gente faz com frequência e nem precisa fazer anualmente. Já a avaliação de voz, eu também penso que a gente tem que fazer uma avaliação para saber como é que a minha voz se comporta, o que ela tem de pontos positivos, o que ela tem de pontos de melhoria, onde eu preciso investir para desenvolver a minha voz. Porque o Luciano comentou sobre os oradores, eles desenvolvem a comunicação. Eu posso desenvolver a minha voz. E eu posso desenvolver de forma informal, ou seja, eu vou aprendendo a desenvolver a voz na batalha, ali na luta do dia a dia, ou de repente eu posso ter um programa de alguns exercícios específicos para aquelas habilidades que eu preciso desenvolver. E aí a gente chama isso de um treinamento mais formal. É obrigatório? Não é. Mas, se houver essa condição, eu acho que vale a pena sempre ter uma avaliação básica da laringe e uma avaliação básica da voz, que é seu instrumento de trabalho. Só por isso. Concordo plenamente com a Glaucia. Eu acho que ter uma noção de como é o seu instrumento trabalhando em condições normais, não estando doente, seria o ideal. Tendo isso como uma base,
tanto do exame otorrinolaringológico feito para ver as estruturas, quanto a avaliação vocal. Eu concordo plenamente. E o desenvolvimento, eu acho que é interessante. Se eu trabalhasse com voz, eu faria esse desenvolvimento da mesma maneira que eu, para trabalhar como médico, tive que desenvolver algumas habilidades. Eu acho que cada um de nós entende aonde é o problema para melhor exercer a sua profissão. Mas, por vezes, ter um olhar especializado te ajuda a encurtar o caminho, te ajuda a você se desenvolver mais rápido e melhor. Ótimo, perfeito. Tem um último ponto, e que foram mais de uma pessoa perguntou sobre isso, e eu tinha já pensado, conforme os anos passam, a visão piora, a audição piora, a musculatura fica um pouco mais cansada. E a voz, hein? Existe presbifonia? Tem solução? A voz vai perder as características e nunca mais nós vamos conseguir recebê-las de volta e enganar o público atrás dos fones? Bom, fora tudo que nós conversamos, ainda tem a questão tempo, né? Ou seja, a nossa voz vai se modificando. Então, se porventura daqui a 30 anos vocês me convidarem para eu falar novamente, eu e a Gláucia, no Dia Mundial da Voz, em 2050 e poucos, provavelmente os cabelos não vão ser iguais, a pele não vai ser igual, mas a voz, se continuar a ser treinada, a chance de um envelhecimento que é inexorável acontecer é melhor. Então, nós sabemos que pessoas treinadas vocalmente, a voz envelhece menos. Tá? Um detalhe que é muito importante é que, fora o envelhecimento que é natural, as mulheres também têm, no período da menopausa, por vezes, um déficit vocal, por questões hormonais também. Então, tudo isso, como já é sabido por nós, otorrinos e fonoaudiólogos, também é possível ir ajudando nesse processo, tanto durante a menopausa, que nas mulheres é um pouco mais antecipado, então nas mulheres costuma acontecer entre 45 a 55 anos, o homem também tem a andropausa, mas é lá para 70, 80 anos. Então, mas a voz vai envelhecendo em ambos os gêneros, homens e mulheres. Se você perceber que há um déficit na tua locução, na tua tradução, tanto em velocidade quanto questões articulares ou desempenho da qualidade e da quantidade de voz, também deve ser observado, porque por vezes estamos achando que é simplesmente o envelhecimento, mas pode ser uma doença se mostrando primeiramente na locução. Então, isso é importante. Percebeu que a voz está perdendo qualidade, está perdendo brilho, eu estou cansando, um olhar ele deve ser feito. Para nós entendermos se é uma doença ou se é a senescência, que é o processo, é o nome médico para o envelhecimento. Agora, tendo isso em mente, é possível fazer um belo trabalho fonoterápico para que essa voz que, entre aspas, está envelhecida, volte a ter um desempenho melhor. Óbvio, talvez não, eu nunca mais vou ter a voz dos meus 20 anos, mas eu posso ter a voz dos meus 30, as vozes dos meus 40 anos. Eu tenho bem pouco a acrescentar, eu concordo plenamente com o Luciano, e eu quero só contar uma coisa que, com a expectativa de vida aumentando, a gente tem cada vez mais gente mais velha no mercado, certo? Trabalhando em todas as profissões. E hoje eu tenho uma demanda destas pessoas que não são profissionais da voz, mas que não querem que as vozes sejam julgadas negativamente. Então elas percebem o déficit na voz, e às vezes não é nem na voz propriamente, é na articulação. Porque, como o Luciano falou, é inexorável. Vai mudar músculo, vai mudar mucosa, muda. Se a gente usa a voz profissionalmente, o uso profissional da voz protege contra esse envelhecimento, retarda, né? Se a gente pegar, por exemplo, cantores, às vezes estão com 90 anos, a gente nem percebe que as pessoas têm 90 anos, porque a voz tá plena ainda, né? Só que a pessoa que não é profissional da voz, ela vai, de fato, perdendo. Então, hoje eu tenho alguns executivos
que trabalham a voz e a fala, o padrão articulatório, para não demonstrar, porque tem o etarismo, né, gente? A gente não pode negar. A gente gostaria que não tivesse, mas existe. Então, se as pessoas identificam aquela voz como uma voz mais idosa, elas vão fazer julgamentos, outros, inferências, que muitas vezes não fazem sentido. Então, essas pessoas buscam para isso. Vocês são profissionais da voz. Então, vocês, entre aspas, estão minimamente protegidos. Mas pode haver uma mudança do padrão articulatório. E o que significa isso? Que a voz fica mais imprecisa. E às vezes a voz fica mais imprecisa, até porque a gente tem, reparem nas pessoas mais velhas, elas têm o lábio superior mais longo, que às vezes até nem cobre o dente. É tão louco isso que as pessoas agora estão fazendo tratamento dentário para aumentar um pouquinho o dente, para aparecer o dente, porque na hora que sorri dá um impacto de mais jovem. Então, existe isso, as mulheres são mais afetadas por conta da menopausa e por conta da reposição hormonal. Então, às vezes, sei lá, faz o chip da beleza mais jovem, a voz vai mudar? Vai mudar. A pessoa toma bomba, enfim, porque quer treinar, quer ficar... Vai mudar? Vai mudar. Inclusive, no sábado que vem, a gente vai ter um evento também em comemoração ao Dia Mundial da Voz, com um médico francês que estuda muito essa questão da voz da mulher, da mudança nas várias fases da vida em relação aos hormônios e à voz. Então, depois eu posso até mandar o link para vocês, para quem se interessar. Ele vai falar especificamente sobre a voz da mulher nas diferentes fases da vida. E a gente vai focar mais na questão da menopausa. Perfeito, muito interessante. Preciso dizer que eu quase conheço os intérpretes que vão fazer a tradução desse evento, tá? Se vocês quiserem participar. Eu sei que você conhece. Eu acho que o etarismo é uma realidade mesmo que nos afeta, e talvez os dois extremos, né? Porque também os jovens às vezes passam também por momentos, são jovens demais para algumas coisas, ou todo mundo se discrimina a todo mundo, né? É uma coisa tão louca. O mundo é relativamente louco, melhor a gente nem falar disso agora. Enfim, eu acho que foi muito interessante. Eu acho que nós conseguimos abordar exatamente os pontos que nós tínhamos pensado numa progressão, né, de entender a anatomia, de entender as coisas. Eu tirei alguns pontos assim principais. Primeiro que nós, profissionais da voz, que usamos a voz profissionalmente, temos que conhecer a nossa própria voz. Criar o nosso padrão de referência. É óbvio que usando os serviços profissionais nós vamos poder entender mais, nós vamos poder conhecer mais e recorrer, obviamente, a eles nas situações de emergência também. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu fiquei também pensando que a gente, quem sabe, não pode combinar depois um workshop de exercícios de voz, de um treino de voz, uma coisa que, né, porque várias pessoas perguntaram sobre isso, sobre aquecimento, quais seriam os exercícios de aquecimento, o que fazer, coisas bem específicas, a voz sussurrada, como é que eu compenso. Então, eu acho que teria, né, é interessante pensar nisso. Talvez a gente pudesse fazer um workshop prático, algumas coisas que todo mundo pudesse aprender, independente de patologia, obviamente, seriam para as vozes comuns e para o nosso dia a dia. Eu acho que fica como uma sugestão de encaminhamento, né? Mas, assim, da minha parte, eu acho que foi muito interessante. A gente está aqui nas 8h55, eu falei que eu controlava o tempo, mas eu queria também deixá-los para fazer qualquer comentário final, qualquer mensagem final, e depois vou passar para a Larissa e para o pessoal do Bureau para fazer também o encerramento. Muito obrigada, viu? Glaucia, começa você. Tá. Eu adorei falar com vocês, eu acho ótima essa ideia desses exercícios, porque realmente em 1h30 não dá pra gente abarcar tudo, mas eu quero fazer só um comentário em relação à voz sussurrada, que a voz sussurrada é uma voz que realmente pode causar muito problema. Então a minha sugestão, já rapidinho, é que fale baixo. Fala baixo, assim é melhor do que falar sussurrado. O dano da voz sussurrada é muito maior. Tá? Então, falar em fraca intensidade, como se eu estivesse falando bem baixinho, ajuda muito. Isso não vai prejudicar a voz. Então, eu quero deixar como recado
da gente considerar essa voz como a forma que a gente se coloca no mundo. Então, de que forma vocês querem, eu penso sempre isso em relação a mim, vocês querem que as pessoas as identifiquem. Então, será que essa voz está compatível com a imagem que vocês querem deixar para os outros? Acho que é uma reflexão. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade, principalmente porque nós sabemos que foi aberto para várias pessoas do mundo, e principalmente que tem a tradução em espanhol, francês e inglês, mas eu queria também dizer que eu, como médico, aqui eu falo mediquês, né? E a Gláucia, como fonoaudióloga, fala o fonoaudiolês. Então, nós é um jeito que nós utilizamos para brincar que os nossos mundos, eles são muito diferentes dos de vocês. E quando há um evento como esse, onde o médico pode expor o pensamento dele para um grupo específico de tradutores, que é uma profissão digna, uma profissão que faz um excelente trabalho, mas que pouco nós conhecemos os detalhes. Então, eu tive que estudar um pouquinho, a Gláucia também, para entender como é que vocês lidam no dia a dia. Então, é muito interessante essa oportunidade no futuro de talvez fazer um workshop aonde nós, a partir do momento que nós já conheçamos como vocês trabalham, do jeito que vocês trabalham, com as características, tentar montar alguma coisa que seja muito oportuna e muito útil. E muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de todos. Perfeito, muito obrigada. Eu também, no meu lado, agradeço muito o convite, fico muito feliz de ter estado aqui, espero ter conduzido de uma forma que tenha sido interessante para todo mundo e que a gente tenha atendido o nosso objetivo. Com vocês, meninas, obrigada. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada, doutora Gláucia, doutor Luciano. Olha, foi encantador e eu fiquei muito impressionada com o tamanho da minha ignorância a respeito da minha própria voz. E eu tenho a certeza que eu não sou a única. Eu sei que, infelizmente, o nosso tempo está acabando, tem muitas perguntas que ficaram realmente, né, por serem respondidas. A gente vai priorizar a pontualidade, porque temos colegas intérpretes que são voluntários, e, a propósito, eu gostaria de chamá-los e pedir para que eles gentilmente abrissem as suas câmeras, para que a gente possa conhecer os rostos por trás das vozes. Então, eu queria começar pedindo para a Clary Calife, do francês, junto com a Eleonora Barros. Por favor, meninas, muito obrigada. Já ouvi elogios aqui, assim como também elogios para a Melissa Mann e o Christopher Patterson do inglês, que também já fiquei sabendo que brilharam. E, lógico, Stella Biagietti e Lara Moamar, duas divas, duas musas do espanhol. Muito, muito obrigada pelo tempo, pela energia e pela voz maravilhosa de todos vocês. A gente vai encerrar e agradecendo a presença de todos e deixando Mari, vamos pedir para abrir a câmera para tirar as câmeras uma foto? de todos. Ótimo, sim, a ideia. Não, obrigada, Cissa, pela lembrança. Então, vamos lá, vamos para a foto antes. Aproveitando aqui que a gente ainda não passou do horário. Vamos ver se a gente tem fotógrafos de plantão para fazer aí os print screens, por favor. Muito obrigada, já estou vendo muitas carinhas sorridentes. Quanta gente! Olha, nós estamos com 53 participantes. Tivemos 60 e mantivemos 53 até agora. Quer dizer, um assunto que realmente cativa a atenção de todo mundo e merece, né, a nossa atenção. E eu acho, André, que essa sua sugestão, não sei não, hein, mas é só marcar a data, eu tenho certeza que vai ter muito coro, né? Eu fiquei impressionada porque eu não sabia o que era um bus laríngeo. Adorei, doutor Luciano, os órgãos emprestados, né? E eu sou dentista egressa da profissão, né? Bom, não sei se existe ex-dentista, mas enfim. E você falou do sistema, né, estomatognático, mastigatório. Adorei saber que ele é, né, tomado emprestado para poder articular a voz. O foniatra é o profissional. Locutar, esse verbo. Presbifonia, Andréia. Adorei, como eu era ignorante.
e muito encantador. Foi uma honra imensa tê-los aqui conosco essa noite, que tenha sido só o primeiro de muitos. Eu queria abrir para os demais participantes que estão conosco até agora e para as colegas do Birro, se vocês tiverem algum lembrete, alguma coisa que eu porventura tenha me esquecido, por favor. Acho que nada, acho que você cobriu tudo, Lari, obrigada. Acho que a Cécia Tsukamoto estava tentando falar. Cesse seu microfone. Muito fone, gente, agora perdão. Agora sim. Desculpem. Bom, primeiramente quero agradecer os nossos speakers brilhantes, que maravilha. A nossa moderadora, que fez com que tudo corresse tão bem, não é? Nossos colegas intérpretes e todos que estiveram conosco. Muitíssimo obrigada. E eu preciso parabenizar a Andréa, que conduziu de uma forma tão fácil para a gente, viu, Andréa? Muito obrigada. Obrigada. Acho que foi, né, seguiu natural. Acho que foi bom, sim. Conseguimos uma boa sintonia. Muito obrigada. muito bem, muito obrigada a todos. Quero agradecer, e uma palavra que eu gostaria muito de escutar, como é que seria a tradução em outras línguas, é saudade, né? Uma palavra tão falada no nosso português, como é que ficaria? Eu acho que esse evento vai deixar saudades e me coloca à disposição para futuros outros. Muito obrigado. Com certeza, doutor Luciano. É isso aí. A gente espera, assim, né, poder matar essas saudades bem rápido e a curiosidade de muitos dos colegas, né, com esse assunto. Queridos, acho que é isso. Doutora Glaucia, eu vou aguardar até que você termine de colocar seu contato. Doutor Luciano também aqui para ficar gravadinho, para quem for assistir o evento depois. Aqui a gente já viu a Voz da Mulher. Sensacional, dia 25 de abril, está pertinho. É isso. Queridos, boa noite a todos. Um ótimo restinho de semana. Aproveitem o feriado na semana que vem para descansar bastante e cuidem da voz, porque realmente ela é um instrumento muito caro para todos nós. Boa noite.